Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Então, temos aqui o desenho da escada apoiada na parede, onde temos atrito somente no solo, ok? E aí, o que é que está acontecendo nessa situação? O peso está querendo fazer com que essa escada ela escorregue, ela desça aqui, né? Para isso, ela tem que descer e essa extremidade ela tem que ser arrastada para aquele lado. Mas como existe atrito, o atrito vai impedir com que essa escada escorregue. A gente está numa situação de estática, a gente quer que ela fique em equilíbrio, tá bom? Então, o FAT vai estar nessa direção para impedir com que ela deslize. Temos aqui uma força de contato também, temos aqui a normal. E temos um contato aqui com essa parede aqui, onde nessa parede vertical ela não tem atrito. Daí quando eu escrevo as forças, vamos perceber o seguinte, ó. Temos para cá o que eu vou chamar de normal de x, normal no eixo x. Temos para cá a força normal que eu vou chamar de ny. E temos para cá a força de atrito que eu vou chamar só de F. Aqui no meio dela temos a força peso. Beleza? Então, qual a ideia? Se essa escada ela está em equilíbrio, podemos aplicar aqui o teorema das três forças, tá bom? Onde no qual essas três forças são coplanares e o prolongamento dessas forças possui um ponto comum. Felipe, mas aqui temos mais de três forças, temos quatro forças. Acontece que a resultante entre essa normal e o FAT, eu posso expressar por uma força só de contato, porque a força de atrito também é uma força de contato, lembre-se. Então, quando eu faço o prolongamento do peso, eu faço o prolongamento dessa normal, eu já identifiquei que bem aqui acontece um ponto de encontro. E aí, a resultante entre essas duas forças, ela deve estar de uma forma que o prolongamento dela passe por esse ponto. Então essa resultante, eu vou expressar ela bem aqui, eu vou escrever simplesmente como sendo uma força R, tá bom? De força resultante. Essa força R, ela vai fazer um ângulo com a normal, onde eu vou chamar esse ângulo aqui de gama. Se você observar a semelhança dos triângulos aqui, esse ângulo gama, ele vem parar aqui, ó. Pela simetria do problema, eu posso separar essa escada, falar que temos bem aqui, ó, um trecho onde eu vou chamar de x. O peso dela, como está no meio, né, é homogêneo, eu tenho x. E aqui eu tenho uma distância y, onde aqui eu tenho minha distância também y. E aí, se eu retirar esse triângulo aqui formado, ó, você há de convir comigo que a imagem vai ficar da seguinte forma. Eu tenho aqui, deixa eu ajeitar o ângulo. Eu tenho aqui tal triângulo formado, onde essa distância corresponde a 2y, essa distância corresponde a x, bem aqui é o meu ângulo gama. Então, se eu for calcular a tangente de gama com essa resultante aqui, ó, dessas forças que estão atuando, Felipe, quais forças? Ó, eu tenho aqui a força R, eu tenho aqui a NY e eu tenho aqui o FAT, F. Eu expressei o R de vermelho, né? Então deixa eu colocar aqui para ficar igual, ó. Aqui é a minha força R. E aí fazendo o prolongamento para escrever o gama ele está bem aqui. Então tangente de gama, vamos para cá. Tangente de gama é calculado como sendo o FAT, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que seria NY. Então temos aqui ó, o FAT dividido pelo NY. Mas como é que você calcula a força de atrito? É o μ vezes a normal, dividido por NY. Então quando eu simplifico aqui, ó, eu estou encontrando que a tangente de gama vale simplesmente μ. Acontece que do outro triângulo, se você observar desse triângulo aqui, ó, tangente de gama é calculada como o cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, que é 2y. Observe que se eu passar o y para cá, o x para cá, só multiplicar em cruz, eu vou encontrar que y dividido por x é igual a 1 sobre 2μ. E quem é y dividido por x? Se você observar do nosso triângulo aqui, da nossa figura, ó, y dividido por x é o θ, ou 2y dividido por 2x. Como a escada ela não está inclinada, deformada, né? Eu quero dizer que ela não muda, ela não está torcida. Então esse ângulo aqui é constante, ó, formado com a horizontal o tempo todo.
Então, isso daqui é a minha tangente de θ. E eu finalizo aqui o nosso problema, chegando a esse resultado. Tangente de θ é igual a 1 sobre 2.000 para o equilíbrio, ok? Mas veja que interessante. E se essa escada, ela na realidade, ela tivesse um atrito, mas um atrito na parte superior, na parede que está vertical. E caso essa parede vertical tivesse um atrito ainda diferente da que está no solo. Por exemplo, se eu colocar μ1 aqui, eu vou colocar um coeficiente de atrito μ2 por aqui. Então, como é que eu resolveria o meu problema nessa situação? O que acontece aí já vai ser a seguinte logística. Essa escada ela tende a escorregar, ela tende a descer. Então, o FAT que aparece aqui ó, vai estar para cima, impedindo com que ela desça, e o para cá está nessa direção. Então, vou expressar esse FAT aqui como F1. Vou colocar o FAT aqui para cima, na qual o FAT que está atuando aqui na escada, ele vai simplesmente F2. Daí o que acontece agora? Como é que vai ficar o teorema das três forças? Eu vou apagar essa reação aqui, tá? Essa reação vai ficar um pouquinho diferente. Então, essas três forças vão estar do seguinte modo. A resultante dessas duas deve estar para cima. Eu vou colocar o NX aqui. A resultante dessas duas deve estar nessa direção, onde eu vou chamar simplesmente de um R2. E aí, quando eu faço o prolongamento para cá, o peso, fiz o prolongamento do peso, elas não se encontram mais aqui, mas elas se encontram aqui em cima. Então, a outra força, ela deve estar de tal forma que o prolongamento dela passe ali por cima para garantir o equilíbrio, o teorema das três forças. Então, essa outra força, que no caso eu vou chamar aqui de R1, está dessa maneira. Então, é como se esse FAT ele diminuísse um pouco aqui o tamanho dele, tá? Vou colocar ele dessa forma. E aí fica mais fácil agora de você compreender e analisar. Esse ângulo formado eu vou mudar. Então, vou chamar o ângulo aqui de γ1. Ok? E esse ângulo γ1 ele pode vir para cá. Aqui é meu ângulo γ1, que está marcado. Aqui eu tenho um outro ângulo, eu vou chamar agora aqui de γ2. Esse γ2 ele vai poder vir para cá. Tá aqui o meu γ2. E aí eu vou estabelecer basicamente a mesma ideia, a mesma regra com um problema. Vou resolver da mesma metodologia, né? Utilizando assim. Como é que a gente faz? Primeiro, essa altura ela é desconhecida. Então, em relação ao ponto mais alto da barra, essa altura aqui desconhecida, eu vou chamar de H. Como eu estou chamando essa altura de H, vou reformular meu problema. E vamos ver então como é que vai ficar com esse novo triângulo. Primeiro, o triângulo maior ele está aqui, ó. Então vou fazer o desenho do triângulo maior. Onde nesse triângulo aqui, a gente percebe que a base vale x, a altura vale h mais 2y. E esse ângulo aqui é o γ1. Então está feito aí o primeiro triângulo. O outro triângulo é esse aqui, ó. E esse outro triângulo, aqui vale o γ2, a base aqui vale x, tá bom? E a altura dele vale h. E aí vamos estabelecer uma relação entre eles. Primeiro eu vou pegar esse daqui, tá? Esse daqui de baixo. Então a tangente de γ2 é igual a x dividido por h. Mas a tangente dele, desse triângulo aqui, ó, também pode ser calculada como nx dividido pelo φ2. φ2 aqui, cateto oposto sobre adjacente, tá? E então x dividido por h é igual a nx dividido pelo φ. O φ então vai ficar μ2 vezes nx. Vou poder simplificar o nx. E aqui eu descubro o valor do meu h.
H corresponde a μ2 vezes x. Então H já não é mais um valor desconhecido. A gente conseguiu expressar ele em termos de x e de μ2. Agora eu vou então para o triângulo maior, esse grande aqui. Então a tangente de γ1 vai ficar x dividido por h mais 2 vezes y. Acontece que essa tangente de γ1, se a gente analisar a força desse outro triângulo menor aqui, a tangente vai ficar o cateto oposto, que é o F1, o FAT1, dividido pela minha hipotenusa, que é o NY. Hipotenusa não, o cateto adjacente. Então vai ficar F1 dividido por NY, só recapitulando aqui, repetindo, fica x dividido por h mais 2y, que é igual a μ1 vezes ny, isso aqui sobre ny. Então esse termo aqui eu vou simplificar. E agora eu posso passar esse termo aqui para lá multiplicando, vai ficar assim, ó. X é igual a μ1, que multiplica h mais 2y. Veja que interessante, se eu pegar essa equação e dividir todo mundo por x, então eu teria o seguinte, ó. Vou dividir aqui por x, vou dividir aqui por x, vou dividir aqui por x. Desse lado vai ficar 1, igual a μ1, que multiplica h dividido por x. H dividido por x é o μ2. Então vai ficar aqui μ2, mais 2 vezes y sobre x. Se eu passar esse μ1, posso multiplicar ele aqui, tá? Mas eu também posso passar ele dividindo. Vou multiplicar todos os termos, fica melhor, porque y sobre x é minha tangente de θ. Basta observar que o θ ainda está aqui, ó. Então, y dividido por x é minha tangente de θ. Então, bem aqui, fica a tangente de θ, ou seja, 1 é igual a μ1, μ2, mais 2 vezes μ1 vezes a tangente de θ. Como nosso objetivo aqui é encontrar o θ, eu passo esse termo para lá. Então, 1 menos μ1, μ2 é igual a 2 vezes μ1 tangente de θ. Finalmente, o valor de θ está aqui, ó. 1 menos μ1, μ2 dividido por 2 vezes μ1. Está aqui a tangente de θ. E chegamos ao nosso resultado final. Olha que interessante. Se o μ2 for igual a 0, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes μ1, que é o mesmo resultado anterior, na qual se tivéssemos atrito somente na parte de baixo. Beleza? Tem um probleminha um pouco mais evoluído que esse, que é caso um observador, um agente, uma pessoa, ele estivesse subindo essa escada. Então, você teria que fazer uma consideração a mais caso tivesse uma pessoa em cima dessa escada. Porém, a logística, a ideia, usando o teorema das três forças, é a mesma, ok? Bem, então, vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado. Um grande abraço.